Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. A Guerra do Vietnã poderia ter sido diferente caso Nixon tivesse sido presidente em 1960? Como vocês sabem, uma vez por mês eu faço um quadro aqui no canal que é chamado atualmente de Contrafactuando com o Sorrilha, onde eu tento imaginar, com a ajuda da inteligência artificial, cenários alternativos, realidades contrafactuais da história dos Estados Unidos, caso algum evento histórico não tivesse acontecido ou acontecido no lugar de outro. Já fiz aqui um vídeo falando como teria sido a história dos Estados Unidos caso os confederados tivessem ganho a Guerra de Secessão. Aí, com a ajuda de vocês, eu fiz um outro vídeo tentando imaginar como seria a história dos Estados Unidos caso o Al Gore tivesse vencido a eleição de 2000. E nosso último vídeo nós falamos a respeito da não morte de John F. Kennedy no atentado de 1963 que tirou a sua vida. Também uma pergunta enviada por vocês. Lembrando que todos esses cenários de contrafactual eu faço tirando aqui de indicações que vocês deixam aqui nos comentários. E por conta disso eu fui lá no vídeo do contrafactual do Al Gore para pensar uma sugestão que eu vou explorar no vídeo de hoje. A pergunta foi feita pelo Antônio Durval e é a seguinte: como teria ficado a Guerra do Vietnã caso Nixon tivesse sido eleito em 1960? Então, antes de irmos para o vídeo, já peço que deixe um like, se inscreva no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita, e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com um amigo ou com uma amiga. Lembrando que está acontecendo, enquanto você assiste esse vídeo, está acontecendo aqui no canal um concurso de sorte, onde nós iremos entregar 2 livros para os vencedores. O concurso acontece até o dia 27 de julho. Se você está vendo esse vídeo antes dessa data, corra e clique aqui no card que eu vou deixar para vocês, ou então vá até as inscrições e saiba o que você tem que fazer para ganhar um livro. Beleza? Então, bora pro vídeo. Bom, como de praxe, vamos começar por ele, o ChatGPT, fazendo justamente essa pergunta que foi enviada pelo Antônio Durval. Como ficaria o Vietnã caso Nixon houvesse sido eleito em 1960? Para quem não sabe, o Richard Nixon concorreu, ele foi vice-presidente nos mandatos do Dwight Eisenhower e nas eleições de 1960 ele foi escolhido para tentar a eleição contra o JF Kennedy, né? Contra o famoso John Kennedy. E ele acabou sendo derrotado naquela eleição de 1960. E aí aqui nós vamos então perguntar para o ChatGPT se o Vietnã teria tido algum futuro diferente caso o Nixon tivesse sido eleito em 1960 no lugar do Kennedy. Vamos ver o que ele respondeu. Se Richard Nixon tivesse sido eleito presidente dos Estados Unidos em 1960 em vez de Kennedy, é possível que a história do Vietnã tivesse se desenrolado de maneira diferente. Daí, né? Nós já sabemos. No entanto, é importante ressaltar que prever exatamente como as coisas teriam acontecido é especulativo, ok? Já que muitos fatores e eventos influenciaram a Guerra do Vietnã. Beleza. Feito esse disclaimer, vamos lá. Nixon adotou uma abordagem diferente em relação ao Vietnã em comparação com Kennedy, tá? Durante seu mandato como presidente dos Estados Unidos, de 69 a 74, Nixon implementou a chamada política de vietnamização. Então aqui, ó, ele está se baseando num fato histórico que aconteceu para tentar imaginar como seria o cenário caso Nixon tivesse sido eleito em 60. Quando Nixon se elege em 69, o Vietnã tinha explodido, né, assim, os últimos anos a partir de 65 existe uma grande intensificação da Guerra do Vietnã com o Lyndon Johnson, e aí em 68, quando todos pensam que a guerra está próxima ao fim, nós temos a famosa ofensiva Tet, que faz com que o Vietnã recrudesça ainda mais, né, as ações americanas dentro do Vietnã. E isso é uma das bandeiras, inclusive, que vão ser usadas pelo Nixon contra o governo durante a eleição de 68. E quando o Nixon chega ao poder em 69, ele começa um processo de transferir as ações e as responsabilidades da condução da guerra para os vietnamitas, né? Então ele começa a
fazer um processo de vietnamização, que é tirar os Estados Unidos aos poucos do cenário de guerra e voltar à estratégia dos suportes logísticos e estratégicos ao Vietnã do Sul. Então vamos continuar aqui. Que buscava transferir gradualmente a responsabilidade da guerra para as forças armadas sul-vietnamitas, permitindo a retirada gradual das tropas americanas. Foi basicamente o que eu expliquei agora. Se Nixon tivesse sido eleito em 60, é possível que ele tivesse adotado essa política mais cedo, o que poderia ter levado a um processo de retirada das tropas americanas mais rápido em comparação com o que ocorreu na realidade. Isso poderia ter impactado a duração e a intensidade da guerra do Vietnã. Deixa eu pensar aqui. Olha, uma coisa é verdade. O Nixon era muito conhecido por ser um sujeito bastante hábil na política diplomática, né? Tanto que lá em 1900 e a partir de 69, com esse processo de vietnamização da Guerra do Vietnã, já em 72, 73, que ele reconhece que os Estados Unidos têm que começar a desenvolver uma política de distensão com a União Soviética, reconhecer outras potências mundiais, como o Japão, a Europa, a China, né? Tentando trazer essas novas lideranças para o seu lado, numa política de mais parcerias contra a União Soviética e não mais de unilateralidade. Então ele era um sujeito que ele sabia ler bem, né, os cenários diplomáticos e essas variáveis. Talvez, de fato, né, ele tivesse dado início a esse processo de vietnamização antes de 68, né, que seria o final do seu mandato. E isso teria poupado muitas vidas americanas, entre outras coisas, mas eu tento imaginar aqui, para isso acontecer, teria que ter acontecido uma ofensiva Tet antes, né? E eu fico imaginando quando isso teria acontecido, porque se por um lado ele era um cara diplomaticamente muito esperto, né, muito inteligente, ele também tinha uma visão mais expansionista da guerra, né? Talvez os Estados Unidos tivessem entrado com homens antes, né, e não em 65, como foi o caso do Lyndon Johnson. Já no primeiro mandato do Nixon, os Estados Unidos teriam enviado tropas para o Vietnã, já no primeiro mandato do Nixon, o que teria feito então com que uma ofensiva Tet, algo que fosse capaz de levar a uma reconsideração dos planos do Nixon, tivesse vindo ali por volta de 65, que é originalmente quando os Estados Unidos entram na guerra. Então, assim, o Nixon a gente tem que pensar dessas duas maneiras. Ele era um cara, um republicano, né, muito ligado ao setor armamentista, né, foi vice do Dwight Eisenhower, que é quem cria, né, o complexo militar nos Estados Unidos. Então, provavelmente, ele entraria na guerra mais cedo do que aconteceu na verdade. Por outro lado, ele era muito habilidoso diplomaticamente, então talvez ele também teria tirado o time de campo antes. E aí, a história do Vietnã nos Estados Unidos teria durado até 68 e não até 72, como foi de fato. No entanto, é importante notar que a Guerra do Vietnã foi um conflito complexo e multifacetado, influenciado por muitos fatores, incluindo a dinâmica interna do Vietnã, incluindo a dinâmica do Vietnã do Norte e do Vietnã do Sul, bem como o contexto geopolítico da Guerra Fria, portanto é difícil determinar com certeza, tá? Enfim, né? De grosso aqui, o que ele trouxe pra gente aqui é que talvez o processo de vietnamização tivesse começado antes. Agora, como isso teria começado antes, né? Sobrou pra mim pensar. Vamos então agora para o Bing para saber o que ele nos reserva nesse cenário contrafactual. Ó, vou copiar exatamente aqui a mesma pergunta para jogar lá no Bing, como eu faço todos os vídeos. Bom, o Bing aqui devidamente posicionado, vamos fazer a mesma pergunta para ele. Cadê o meu cursor? Tá aqui. Vamos lá. Como ficaria o Vietnã caso Nixon houvesse sido eleito em 60? Vamos lá. Bom, depois do fiasco do desempenho que o Bing teve no último vídeo, parece que pelo tamanho da resposta que ele produziu, dessa vez não será igual. Parece que dessa vez ele vai se redimir, né?
ficamos muito chateados com o Sr. Bing na última vez que a gente fez esse quadro. Vamos dar uma olhada aqui como é que ele aprontou hoje aqui pra gente. Essa é uma pergunta interessante e difícil de responder com certeza, pois envolve muitas variáveis e especulações, ok? Estamos cientes disso já, mas com base nos resultados da pesquisa, podemos tentar imaginar alguns cenários. Ele vai traçar aqui um background de quem foi o Nixon, né? Richard Nixon foi o vice-presidente de Dwight Eisenhower, como eu falei para vocês, de 53 a 61, e perdeu a eleição presidencial de 60 para Kennedy por uma margem muito pequena. Ele era um político experiente e pragmático, sim, que tinha uma visão realista das relações internacionais e buscava evitar conflitos desnecessários. Beleza. Segundo alguns historiadores, Nixon tentou prolongar a guerra no Vietnã durante a campanha presidencial de 68 para prejudicar o candidato democrata Hubert Humphrey e ganhar a presidência, né? Ele usou a guerra do Vietnã contra o governo, né? O candidato do governo. Uma vez no cargo, ele procurou estabelecer uma certa estabilidade na região para que o governo do Vietnã do Sul assumisse o controle, que é o processo de vietnamização que nós falamos. Então, primeiro ele fez um background de quem foi o Nixon e aí pensou o que o Nixon fez, né, na vida real em relação ao Vietnã para depois especular. Tô achando que é isso, vamos olhar. Ele também melhorou as relações com a China e a União Soviética, assinando tratados de limitação de armas nucleares e reconhecendo a República Popular da China, como eu mencionei aqui também. Vocês viram que o Sorrilha não estava de caô. Aí ele vai aqui então para especular. Se Nixon tivesse vencido em 60, é possível que ele tivesse continuado as políticas do governo anterior que ele ajudou a criar, Dwight Eisenhower, tá? Vamos pensar que o governo anterior não é o Lyndon Johnson, é o Dwight Eisenhower. E que eram mais moderadas e cautelosas em relação ao Vietnã. Então ele não está apostando que o Nixon teria entrado antes na guerra. Ele poderia ter evitado o envio de tropas americanas em grande escala e buscado uma solução diplomática ou política para o conflito. Então ele está aqui pensando mais nesse caráter diplomático do Nixon e não necessariamente no caráter expansionista, né? Realista, digamos assim. Ele também poderia ter se aproximado da China mais cedo, isolando o Vietnã do Norte e enfraquecendo o apoio soviético. Puta, será? Mas aí, então, essa que é uma questão. A gente sabe que ele fez isso, mas ele fez isso baseado em alguns acontecimentos. O próprio Vietnã, né? E a crise econômica que começou a bater ali já em 68, 69 é o último ano de expansão econômica e já começa a crise ali de desemprego em 70. Então assim, a gente sabe que ele fez isso mesmo, né? Que ele teve essa diplomacia de aproximação da China, da União Soviética e tal, mas depois das cabeçadas que foram dadas na década de 60. Eu ainda continuo achando que não, tá? Mas vamos lá. No entanto, isso não significa que o Vietnã seria um país pacífico e unificado. A guerra civil entre o norte comunista e o sul capitalista poderia ter continuado por muitos anos, ou sem a intervenção americana. Década de 60 sem intervenção americana é complicado, né? Essa historinha desse globo, né? O governo do sul era corrupto e impopular. Verdade, isso é verdade. E enfrentava uma forte resistência dos guerrilheiros do Vietcong. Sim, isso antes mesmo, né, dos Estados Unidos enviar suas tropas e tudo mais. O norte era determinado a reunificar o país sob o regime de Ho Chi Minh. A China e a União Soviética poderiam ter aumentado sua ajuda militar e econômica aos seus aliados, provocando uma escalada na tensão da região. Pô, mas ele acabou de dizer o contrário. Ficou meio contraditório isso aqui. Além disso, a vitória de Nixon em 60 teria mudado todo o cenário político americano nas décadas seguintes. Verdade. Ele poderia ter sido reeleito em 64, impedindo a ascensão de Lyndon Johnson e seu programa de reformas sociais. Verdade. Se bem que o Nixon se elegeu com uma bandeira anti-reformas, mas ele meio que deu uma continuadinha ali no políticas meio New Dealers e tal, então não seria a grande sociedade do Lyndon Johnson, com certeza, seria uma coisa menor, mas uma reforminha ou outra eu acho que sairia sim. Ele também poderia ter nomeado juízes conservadores para a Suprema Corte, alterando o equilíbrio ideológico do judiciário, isso é verdade. Talvez não sairia o Civil Rights como a gente conheceu em 64. Ele poderia ter enfrentado uma forte oposição dos democratas no Congresso, liderados pelos irmãos Kennedy, que não teriam sido assassinados. Verdade também. Ele poderia ter aberto caminho para Ronald Reagan se tornar presidente em 68 ou 72.
tá mudando radicalmente as políticas econômicas e fiscais do país. A gente sabe também que o projeto Neocon não estava totalmente amadurecido em 72, então o Reagan chegar à presidência em 72 é diferente do que o Reagan chegar à presidência em 80. E ele poderia ter evitado o escândalo do Watergate, que manchou sua reputação e levou à renúncia em 74. O Watergate não teria acontecido, com certeza. Como você pode ver, há muitas possibilidades e incertezas sobre o que seria o Vietnã caso Nixon houvesse sido eleito em 60, mas uma coisa é certa, a história seria muito diferente que conhecemos hoje. Pensando a longo prazo, com certeza a história seria bem diferente, né? Agora, pensando ali especificamente a questão do Vietnã, ele aponta que o Nixon talvez teria sido mais comedido e investido menos num processo de intensificação da guerra no primeiro mandato e que teria apostado mais na diplomacia, que é algo que eu penso que ele teria feito num segundo momento, né? Porque eu acho que, apesar de ser bastante conhecido pela questão da diplomacia, né, que chama a detente, né, do Nixon, isso aconteceu debaixo de algumas circunstâncias. Então, eu não acho que ele teria apostado na diplomacia logo de cara. Talvez ele tivesse feito uma aproximação mais gradual, algo próximo ao que os Estados Unidos fez lá na Guerra do Afeganistão, né, na Guerra do Afeganistão contra os soviéticos, né, mais um sistema de proxy, usando os vietnamitas e treinamento e armamento americano, né, assim, eu tivesse apostado já no processo de vietnamização desde o início, é possível. E aí, a partir daí, encaminhado para uma diplomacia e não levado os exércitos americanos logo de cara, como eu pensei. Mas digam pra mim o que vocês acham. O Nixon teria feito a guerra mais cedo ou não? Ele teria mantido uma linha de apoio aos vietnamitas e depois partido para uma relação mais diplomática? Ou vocês acham que eu e a inteligência artificial estamos completamente equivocados? Escreva aqui nos comentários o que vocês acharam desse nosso cenário contrafactual. Não se esqueça de deixar um like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrita e participar do nosso concurso de sorte que está acontecendo aqui no canal até o dia 27. Tem link aqui na descrição para que vocês saibam como faz para participar, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo, tchau, tchau!